Pedro, eu vou respirar aqui porque é um assunto que irrita muito e tem toda a razão de ficar irritado a torcida do Flamengo, que hoje é aquela que torce pelo seu atacante. Dia sim também, surge gente que vem aqui no programa e fala: poxa, eu acho que o Pedro tinha que sair do Flamengo para ser titular, para disputar uma vaga na Copa do Mundo. Aí vem uma notícia assim de São Paulo: Palmeiras está de olho no Pedro, hein? Palmeiras sondou o Pedro, hein? Palmeiras gostaria de ter o atacante. Então, o Pedro, ele está sempre no noticiário, até quando é uma não notícia. Olha, o Flamengo não vai liberar o Pedro. Noticiário sobre o Pedro. Que é o caso agora, né? Que é o caso agora. Não notícia, né? Vamos combinar. Exato. O que a gente está apurando. O Palmeiras fez uma consulta. Tem interesse? Topa? Rola contratar o Pedro? O Flamengo diz: não, multa é 100 milhões, amigo. Quer levar o Pedro, paga 100 milhões. Ninguém vai pagar 100 milhões de reais no futebol brasileiro por um jogador desse tamanho. Mas como o Pedro é tão bom jogador, a ponto até de ser comentado pelo técnico da seleção brasileira, o assunto ou o não assunto está na mesa mais uma vez, PC? Não, eu acho muito curioso. Hoje de manhã eu estava pensando sobre isso. Antes a discussão é: Pedro e Gabriel podem jogar juntos? Aí o Paulo Souza, antes de desembarcar no Rio de Janeiro, numa entrevista exibida neste Seleção, disse: eu entendo que eles podem jogar juntos, há umas circunstâncias em que isso pode acontecer. Aí esse assunto sai de cena, porque o técnico já colocou que pode tê-los juntos em campo. Aí agora o Palmeiras quer o Pedro. Vai pagar essa multa? Não, não vai pagar. Para um time como o Flamengo, que é competitivo, que entra em todas as competições para disputar os títulos, ter o Pedro e o Gabriel é um privilégio que outros clubes não conseguiram ter. O Flamengo foi sábio na sua ação no mercado. Tinha o Gabriel e buscou o Pedro. O Palmeiras quer o Pedro. O Palmeiras quer o Pedro. Por quê? Porque o Palmeiras não tem um centroavante. Vocês ontem no Seleção mostraram todos os centroavantes que na sua história recente passaram pelo Palmeiras. E um deles conseguiu decolar. O último foi Luiz Adriano. Agora, o Flamengo fez uma operação no mercado extremamente eficiente e que preenche as ambições do Flamengo. O Pedro tem que jogar? Para mim está muito claro que o Paulo Souza vai utilizar muito o Pedro. Não apenas quando quiser colocá-lo com o Gabriel, mas em outras circunstâncias. Agora, essa história do Palmeiras, que é o Pedro, o Flamengo não vende, eu me acostumei, você, Rizek, Paulo Vinícius também, a trabalhar com notícia. Com não notícia eu tenho muita dificuldade. Eu queria ter uma ilha ali perto de Angra dos Reis e um barco, né? Eu só não tenho dinheiro, mas a vontade, rapaz, ela jorra. Eu vou trazer alguns números do Pedro no Flamengo para vocês verem como o clube vem utilizando um jogador tão precioso como ele. Então, na temporada 2020, o Pedro entrou em campo em 54 jogos. É bastante, cara. Ele foi bastante utilizado. Só que com uma média de 45 minutos por jogo. Em 25 dos 54, menos da metade, ele foi titular. Aí, em 2021, o Pedro, de novo, entrou em campo numa quantidade considerável de vezes. 46 jogos, só que só em 24 ele foi titular. Em 2021... o Pedro, 46 jogos, 24 como titular. E até aqui ele tem 5 jogos, 3 gols, em 4 ele foi titular. Uma saiu no banco. Por enquanto, ele tem a maior minutagem dele no Flamengo, é muito pouco ainda, só 5 jogos, né? 66 minutos. No total, 105 jogos, 53 como titular, arredondar para metade, vai. Ele é metade banco, metade titular nesse time do Flamengo. Quando você compara com o Gabigol, é óbvio que a minutagem dele é muito abaixo da minutagem do Gabigol. Gabigol e Pedro também podem disputar uma vaga na seleção brasileira. E aí, o desempenho no Flamengo pesa muito a favor do Gabigol, ele tem muito mais minutos em campo. Em 2020, ficou 777 minutos a mais em campo. Em 2021, 1.454 minutos em campo. Em 2022... a diferença foi de 1,67 minutos em campo, está sendo, né, para o Gabigol. Então, no total, o Gabigol teve 2.398 minutos a mais que o Pedro em campo no Flamengo. Eu queria ouvir do ponto de vista do atleta, que tanto tem irritado torcedores do Flamengo, eu entendo, mas é importante ouvir do ponto de vista do atleta. Como é que você acha que está a cabeça do Pedro nesse momento, Paulo? A gente nunca viu
nunca vi o Pedro falar, eu quero sair do Flamengo. E nunca vi o Pedro mostrar um comportamento desse tipo, comportamento de quem quer ir embora do clube. Por enquanto, o Pedro é o chamado funcionário exemplar. Treina, joga quando é convocado e joga bem quando entra em campo, Paulo. Esse é o perfil dele, né, André? É o perfil dele, ele não muda. Pouquíssimas vezes eu vi o Pedro, né, com outro movimento que não seja esse, né, trabalhar, treinar, jogar quando for necessário. E ele joga com um cara, a gente tem que ir por vários pontos, André. Vou tentar ser mais rápido possível que eu conseguir aqui. O primeiro, ele joga com um cara numa posição de um jogador que gosta de jogar, que não quer sair nunca, que é o Gabigol. Então é óbvio que essa minutagem vai ser muito diferente. Porque o Gabigol é aquele jogador que quer estar dentro do campo. Segundo, o Flamengo fez um movimento corretíssimo. O Flamengo, quando comprou o Pedro, todo mundo ficava questionando. Pô, muito caro, tem o Gabigol, para que esse dinheiro todo? O Flamengo acreditou, a direção do Flamengo acreditou, contratou um baita de um centroavante diferenciado. Eu acho o Pedro um jogador assim que te dá opções de maneiras de jogar diferentes. Ele pode ser utilizado de várias maneiras dentro do próprio setor onde ele joga. Ele te dá essa possibilidade. Eu sempre gostei, você sabe disso, André, de jogar com um centroavante com o estilo do Pedro. Isso sempre me facilitou a minha vida como atacante. E aí você vai para o lado do atleta. Aí é diferente. Quero deixar isso bem claro, se fosse eu, Pedro, eu sairia, eu queria sair. Isso independentemente se era do Palmeiras, se é pro Corinthians, se é pro Inter, se é pro Grêmio. Porque eu gosto de jogar, eu gosto de estar atuando. Ah, mas você vai atuar alguns jogos. Para mim, isso não servia. Entendeu? Porque eu queria estar ajudando sempre. Mas o Pedro tem outro perfil. E as pessoas têm que respeitar. Eu respeito. Mas, assim, pessoalmente, na carreira do Pedro, eu acho, porque é difícil você utilizar o Pedro e o Gabigol sempre juntos. Paulo Souza já tentou aí, já mostrou que isso vai ser meio complicado. Então, ele vai ter outro ano de novo sendo reserva. E, André, pode ter essa mudança, está se mudando, não tem mais o time titular, não tem mais os 11. Tem, sim. E o jogador de futebol, ele sabe se ele é titular ou se ele é reserva. E isso incomoda o jogador de futebol. Eu não acredito no coração puro das pessoas que dizem assim, não, é pelo bem da seleção, é pelo bem do futebol brasileiro, o Pedro precisa ser titular de algum clube. Eu não acredito. Eu acho que quem fala isso quer ver o Pedro fora do Flamengo defendendo o seu clube. Qual clube não gostaria de ter o Pedro como centroavante? Acho que todos do futebol brasileiro gostariam de ter. Vou dar um argumento aqui que acho definitivo para quem tem esse coração puro quando fala do Pedro. O Gabriel Jesus é convocado pelo Tite incansavelmente e não é um titular do City. Nunca foi um titular do City. Aliás, é cada vez menos titular do City. Acho que esse é um argumento também que pode mostrar que se o Tite realmente se encantar pelo Pedro, como ele é encantado pelo Gabriel Jesus, ele pode levar o jogador para a Copa do Mundo. O Gabriel Jesus é mais ou menos no City o que o Pedro é no Flamengo. Um pouco menos. Mas porque assim, é um cara que você pega, descoberta hoje, ele que faria estar na redação, trouxe esse número da minutagem e, de fato, é impressionante você pensar que o Gabigol jogou 45 partidas no ano passado e o Pedro jogou 46. O Pedro jogou mais que o Gabigol? Não, porque jogou menos minutos. Mas em número de jogos que ele entrou, entre os que foi titular e os que ele jogou uma partida a mais que o Gabigol. Então, ele tem utilidade, muita utilidade.